Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Lembre-se aí de se inscrever gratuitamente no canal, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se tiver uma imagem aparecendo para você, inscreva-se. É só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e clicar na opção de se inscrever gratuitamente. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, carteira de ações, informações relevantes, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice e mini dólar. Depois venho aqui para as ações falando de PTR4, de Vale 3, de STBP3, Rente 3, BBDC4, BRAP4, SBSP3, Nato 3 e CCRO3. Apenas já alertando que hoje eu fiz uma análise especial de Usiminas, Usim 5, que hoje está subindo bastante. Fiz uma análise especial do ativo e vale a pena também conferir aqui no canal essa análise especial. Indo para o Ibovespa, nós temos uma alta aqui nesse momento de 1,01%, está próximo de entrar no leilão de fechamento, está praticamente entrando aqui no leilão de fechamento. Então temos aí uma alta superior a 1%, pode variar um pouco até na saída do leilão, mas o fato é que segue alinhado para cima, sem nenhum sinal de mudança da tendência, de alta, de curto prazo, de médio prazo. Para já ter um sinal um pouco mais negativo, o Ibov teria que voltar para baixo dessa mínima aqui, que seria de 107.445, e pior ainda se voltasse para baixo de 106.355. Quando isso não acontecer, o Ibov vai fazendo nova máxima histórica, 109.671, novo fechamento histórico acima dos 109 pontos, segue forte aí para cima o índice Bovespa. Futuros, gráfico de 60 minutos do mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Mini índice saiu dessa região aqui importante de resistência de topos anteriores, veio fazendo um movimento de subida e agora está retornando justamente nesse patamar. Ou seja, se gerar aqui nessa região sinalização de alta no gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 30 minutos, significa dizer o quê? Abrir o próximo pregão, gerando superação da máxima da hora anterior, nesse caso aqui é essa hora que está para fechar, superação de 110, 140, ou vindo um pouco mais para baixo, abre caindo e gera superação da máxima da última hora de pregão, numa primeira hora de pregão, por exemplo, fica alinhado novamente para cima para se buscar operações de compra a favor de um fundo ascendente no G60 e, consequentemente, as entradas pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos seria através de fundo ascendente ou de pivô de alta para operações de compra de day trade no próximo pregão. Por outro lado, se abre caindo, terminei botando um R aqui, mas enfim, abre caindo e vem para baixo da média móvel de 3 períodos, vem para baixo desse patamar em torno de 109.735, a partir desse momento gerou sinalização de topo descendente para baixo desse 735, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, aí sim, operação de venda de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,43%, dólar novamente mantendo-se acima dos 4,065, 4,058, ou seja, essa região aqui já passou a funcionar como suporte, abriu justamente em cima desse patamar e já ganhou força aqui para cima. Dólar dentro de um movimento de alta, dentro de um cenário de recuperação, semana muito forte para cima no dólar. E aqui olhando para o gráfico de 60 minutos, nós temos o dólar dentro de uma tendência de alta. Então aqui está a tendência de alta, abriu para cima e faz uma correção, algo parecido com o que eu acabei de mostrar no índice futuro. Aqui ó, no mini índice, quando eu mostrei no mini índice a questão do topo anterior funcionando como patamar de suporte, se gerar sinalização de alta como está fazendo aqui no dólar, abriu, tá desse jeito aqui, tá mais para se buscar o quê? Compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, continua da mesma forma, buscando a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, vai depender da estratégia de cada um, mas eu gosto um pouco mais dos fundos ascendentes, entrada de compra aí de day trade no mini dólar. Para buscar a operação de venda, o ideal seria o dólar para baixo dessa região aqui, ó, ou seja, para baixo de um patamar de 4,087. Veio para baixo 4,087, passou a gerar topo descendente, mais no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para buscar venda de day trade. Por outro lado, abriu forte para cima, está subindo e depois lá um pouco mais para cima gera sinal de topo
aí também daria para avaliar a possibilidade de buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então são duas situações, uma abre subindo ainda gera topo mais para cima, ou abre caindo e vem aqui para baixo dessa região de 4,087 para se buscar a operação na ponta vendedora. Nesse atual cenário, fica mais para se buscar a compra, porque está dentro da tendência de alta no G60, está dentro de um movimento de alta no gráfico diário, enfim, o cenário gráfico está um pouco mais alinhado para cima, gerando melhor perspectiva para se buscar operações na ponta compradora de day trade, ou seja, de sinalizações de alta e de fundo ascendente, enfim, até no gráfico aqui de 5 minutos, olha só no gráfico de 5 minutos, olha os fundinhos ascendentes aqui bem interessantes para entrada, olha mais outro aqui, mais outra entrada aqui de fundo ascendente, enfim, esse contexto fica aí favorável para o cenário que eu acabei de descrever no dólar, está nesse momento mais favorável para se buscar operações na ponta compradora de day trade, a não ser que venha ali mais forte para baixo dos 4,087, aí volta a ficar interessante para compra. Petrobras, pregão de hoje alta de 3,6%, entrou aqui no leilão de fechamento, superou as máximas anteriores, segue na sua tendência de alta. Qualquer entrada na ponta compradora na Petro nessa sinalização de alta do pregão de hoje, stop poderia ficar abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 29,55. Aí teria que buscar uma operação um pouco mais longa aqui pelo tamanho do stop da operação, né? O stop ficaria aqui abaixo dos 29,54 em 29,53. Então o ativo segue alinhado para cima, bate na média, respeita a média, agora gera um sinal de subida de um fundo ascendente. O lado interessante disso é ver a semana, que está faltando ainda um pregão, testar essa região de topos anteriores, esse aqui é o gráfico semanal, vários topos anteriores, testar vários topos anteriores, bater nessa região, se sustentar acima, trazendo um viés ainda mais de continuidade do movimento de subida na Petro. Se só colocar o ajuste aqui de novo, que não tinha colocado, ó, deixar aqui com o devido ajuste. Pronto. Então, a Petro aí alinhada para cima. Olhando para a Vale 3, no pregão de hoje, temos uma alta de 0,83%, superou as máximas ali anteriores, superou finalmente a região dos R$ 50,30. Ativo gerando sinal de pivô de alta no gráfico semanal, perspectiva de poder vir mais para cima, buscar, por exemplo, a região aqui de topos anteriores no semanal que está localizada ali na casa, primeiramente na casa ali dos R$ 52,72 a R$ 53 reais. Então, enquanto não gerar nada contrário a isso, a Vale segue apoiando mais movimentação para cima. Se gerasse aqui um movimento de queda, ainda seria interessante para compra, tá? Ainda seria interessante para compra, gerando sinal de fundo aqui nessa região de suporte. Para quem está dentro de uma posição comprada, quiser um stop um pouco mais bem protegido, em R$ 48,89. Olhando para o gráfico 60 minutos, o ativo está aqui nessa última hora de pregão, proporcionando um sinal de fundo ascendente. Vamos ver como é que vai sair do leilão, mas proporcionando um sinal de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. STBP3, a operação que a gente tinha uma compra em aberto no papel, que foi executada aqui nesse pregão. Ativo está bem configurado, fechando o pregão de hoje com alta superior a 3,5%. Com isso, bateu no nosso objetivo da nossa compra, uma compra que tinha um objetivo primeiro em 7,27, depois estendi para a faixa 7,35, passou direto aqui no pregão de hoje, rompeu aqui essa máxima, R$ 7,36, o ativo segue bem alinhado para cima com sua tendência de alta de curto prazo. Essa operação na STBP3 proporcionou um ganho de 4,85% e isso representou um crescimento de 1% do capital total após essa operação da STBP3. Rente 3, pregão de hoje, apresentando estabilidade, mais 0,07%, mas veio aqui oscilar acima desse patamar. Primeiro eu tinha colocado stop acima desse patamar, assim conforme falado na última videoanálise, em 42,58. Aí depois que ela abriu, que ela gerou, a abertura do pregão foi essa aqui, ó, esse candle do G60, esse é o gráfico de 60 minutos. Abriu e girou esse candle aqui, não deveria, na minha avaliação, ter voltado mais para cima desse patamar. Então, em vez de colocar o stop aqui, eu coloquei o stop aqui, seria um stop de proteção em R$ 42,31. Então, esse stop de proteção foi acionado e essa operação ficou ali perto do 0 a 0, mais 0,42%, capital total mais 0,07%. Depois vamos falar aqui de BBDC4, que seguimos na ponta compradora sem uma alteração tão clara assim, a não ser a questão do stop em 34,89 nesse momento, que é abaixo desse fundo aqui do G60. Então está aqui o stop dessa operação da BBDC4. Vamos ver se ela consegue, no próximo pregão, sair dessa bagunça aqui. Olha a quantidade de topos no G60 nessa faixa de preço, que só conseguiu fechar uma vez acima, já voltou para baixo e aqui novamente está patinando. Então ela teria que gerar algum sinal assim, ó. Fecha acima de toda essa região aqui, uma região ali por volta de
35,42, gera nova máxima, porque a vez que fechou acima não conseguiu gerar nova máxima. Então, gera nova máxima, aumentará a probabilidade de subida para fechar aqui esse gap de baixa que ela tem aqui, esse baita gap de baixa no gráfico de 60 minutos. Seguindo aqui para BRAP 4, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação dessa máxima aqui, dentro do que eu já tinha até comentado na análise de ontem. Então, voltamos para dentro da posição comprada em BRAP 4, passando os dados dessa compra em BRAP. Temos aqui uma entrada por volta dos R$ 33,45, stop em 32,62, stop feito ali em cima da volatilidade do papel, que está nesse momento em torno de 2,48%, volatilidade média diária, e colocando um objetivo na faixa dos R$ 35,11, alocando 20% do capital total nesta operação. Depois disso, Sabesp SBSP3, recomendei compra nesse ativo pelo gráfico de 60 minutos. Ou seja, eu estava de olho já nesse candle aqui, eu falei na live da primeira hora de pregão, a partir das 10h45 radar do mercado, que se esse ativo voltasse para cima dessa região, eu ficaria interessado em buscar a operação na ponta compradora. Então o ativo voltou para cima desse patamar, voltou só com um candle bem forte. Antes mesmo de fechar o candle, já recomendei a compra nesse papel. Então essa compra foi recomendada, só que o papel parou nas resistências. E aí gerou aqui até um pivôzinho para baixo. Quando fechou abaixo da média móvel 3 períodos, o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima aqui em 54,45. Entrada mais pelo G60, stop em 54,44 na Sabesp. Passando aqui os dados da entrada, então, 55,14. Stop, que era inicialmente em 54,29, foi reposicionado em R$ 54,44. Objetivo em 56,84. Risco de 1,54%, alocando 19% do capital total na ação. Seguindo, Natura, forte alta no pregão de hoje, alta de 7,3%. O ativo conseguiu, com isso, reverter sua tendência, que era uma tendência ali de baixa, de topos e fundos descendentes. Aqui estão os topos e fundos descendentes, para agora, basicamente, uma tendência de alta. Por quê? Porque gerou, vamos dizer aqui, um W, um fundo duplo, que traz a expectativa de subida do papel, projetando esse fundo duplo. Desse fundo duplo aqui, a gente pode trabalhar ali com o objetivo que já foi alcançado, 33,96. Então, o objetivo do fundo duplo, que é basicamente ali a região tocada ali pelos dois fundos, essa distância aqui, sendo projetada para cima, a gente teria esse objetivo em 33,96. Então, já ficou um pouco mais prolongado para cima, o stop ficou grande para entrar comprando no nível que se encontra. O próximo nível de resistência é essa região de topo aqui, que vai na faixa ali dos 34,43 a 34,97, zona de resistência. E o próximo objetivo, vamos dizer assim, uma projeção mais longa aqui para cima na faixa dos R$ 35,30 na ação. Qual seria a alternativa de entrada, né? Para quem não está comprado na ação? Quem não comprou, por exemplo, esse rompimento. Voltou aqui para baixo no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, usou essa região aqui. Não precisa necessariamente bater nesse patamar, mas o fato é, a partir desse momento, esse ativo proporcionando correções no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, pode trazer oportunidade de compra usando estratégia de correção, de fundo ascendente, usando compra ali através de pivô de alta. E aí um ponto de suporte 32,81 a 32,56. Caso o preço chegue a retornar para esse patamar, vai ficar mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, olhando para o gráfico de 60 minutos, com um pouco mais esticado para cima, já iniciou um processo de correção. Então, quanto maior for essa correção no preço, principalmente, mais interessante vai ser para se buscar essa compra na Nato 3, tentando pegar um pedaço de um movimento de subida atual do papel. E por último aqui, vamos falar de CCRO3, que também gerou uma pancada hoje para cima. O ativo já não estava mais em tendência de alta, dentro do movimento de baixa, no gráfico semanal. Fez aqui basicamente também um topo duplo, gerou ali a projeção para baixo aqui, veio bater no patamar próximo de uma zona de suporte, não chegou a bater efetivamente lá. E aqui, na hora que parou aqui, ó, nessa região antiga de resistência, o ativo parou aqui em cima desse patamar, ameaçou gerar um topo descendente, até gerou, em termos de oscilação, abaixo da média, conseguiu reverter nos dois últimos pregões. O último pregão só oscilou aqui, bateu na resistência e perdeu força, e hoje conseguiu um candle de força, retomando sua tendência de alta de curto prazo. Só que também, nesse caso aqui, o candle também ficou muito grande. Pensando em prazo maior, ok, ou seja, pensando em botar o stop aqui e seguir no papel, tentando pegar pelo menos uma projeção de alta de 1,5 vezes esse candle, o tamanho desse candle sendo projetado 1,5 vezes aí para cima do seu preço de entrada. Mas a outra alternativa que eu vejo também para entrada seria ou num recuo no G60 ou no gráfico diário, assim como eu comentei na Nato 3. Então, dois ativos que
retomaram a tendência de alta de curto prazo e ficaram de forma bem interessante para se planejar a entrada após movimentação contrária a esse atual movimento de subida, principalmente aqui do gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.